Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, te guarde, faça a luz dele resplandecer sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Antes de ler o texto, que versículo poderoso. Gente, vou falar aqui sobre o que tem uma grande casa. Numa grande casa. Antes de eu falar o que tem em uma grande casa, nesse texto da Bíblia, quero pedir você para dar o like, compartilhar, mandar para mais pessoas. E quero declarar que hoje, 1º de outubro, de bênção, de vitória, de proteção de Deus para a sua vida. O 1º de outubro já começou agora, no mês de setembro, uma nova estação. A estação da primavera, um novo tempo. Eu quero declarar uma nova história. No livro de 2 Timóteo 2:20, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também há vaso de pau e vaso de barro, uns para honra, outros para desonra. Esse texto sagrado está nos ensinando aqui a importância de nós nos santificarmos em uma grande casa. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Ele dá um exemplo, pense comigo, em uma grande casa. Ele começa dizendo que há vasos de ouro e há vasos de prata, mas também há vasos de pau, há vasos de barro. Então, uns para honra, outros para desonra. O vaso de ouro, nós vemos na Bíblia. O ouro, ele representa a nobreza. Citado pelo apóstolo Paulo, o ouro representa a riqueza, é um valor inestimável. O ouro é um dos metais mais caros, ou o mais caro, depende da forma que ele é trabalhado, o ouro. E Paulo disse que há vaso de ouro e há vaso de prata em uma casa. Ele começa com o de ouro, mas ele termina com o de barro. E eu vou te dizer o porquê disso. Falando de vaso de ouro, quando Eleazar vai buscar uma mulher para Isaac, lá ele presentia vasos de ouro, vasos de prata. Ele presentia ali Rebeca, seus pais, seu irmão. O Davi também ofertou ouro na construção do templo, tá certo? Como vaso de ouro, algumas pessoas conseguem brilhar. Quando fala de ouro, pessoas que conseguem brilhar como o ouro. O exemplo é Salomão, um homem que brilhou em todo o mundo. E quem faz isso é Deus. É Deus que coloca um pouco da sua luz em nós, para que a gente venha brilhar para seu louvor e para a sua glória. Mas também há vasos, diz a Bíblia, há vaso de prata, é o segundo vaso, citado aqui pelo apóstolo Paulo. É mencionado na Bíblia que não só vaso de ouro Eleazar deu, mas também deu vaso de prata, porque o metal, a prata, é um vaso muito importante. Ser um vaso de prata é um vaso muito importante para Deus, tá? Na grande casa do Senhor. E a palavra do Senhor diz também que há vasos de madeira. Você escolhe que tipo de vaso você quer ser. Você escolhe que tipo de obra você quer fazer. A decisão é sua. Tem vários tipos de vasos. Eu falei de ouro, falei de prata, que é um material nobre, que é um material rico, que é um material precioso, que é a prata. E você escolhe que é o ouro. A prata, ela brilha, a prata, ela também é cara, é um material maravilhoso, precioso. Mas a escolha somos nós que decidimos. Pela ajuda do Espírito Santo. Cadê? Pela ajuda do Espírito Santo de Deus, que ele venha nos transformar, que o Espírito Santo venha mudar, que o Espírito Santo venha fazer a obra.
E quanto mais o Espírito Santo de Deus, que é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, quanto mais o Espírito Santo nos lapidar, mais a gente vai brilhar e mais nós vamos sendo transformados. Glória a Deus. Vasos de prata e vasos de madeira. É o terceiro tipo aqui citado. O vaso de madeira, por não ser resistente ao fogo, ele deve ser levado à água para ser lavado. Os vasos de ouro, os vasos de prata, leva ao fogo para o purificar. O vaso de madeira, não. Lá na casa do Senhor, na construção do templo, sobre a arca, havia ali objetos de madeira coberta de ouro. Olha a importância. O ouro estava por cima, porque brilha mais, mas havia objetos de madeira, vasos de madeiras. Mas também ao quarto vaso. Que vaso é esse, pastor Gilberto? Esse vaso é o vaso de barro. O vaso de barro, muitas pessoas vão dizer, pô, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira, de barro. Pois bem, incrível que pareça, de todo esse material, o que Deus, que a Bíblia nos revela, que Deus tocou, que Deus pegou, foi o vaso, foi o barro, para transformar em um vaso, que nós somos o vaso do Senhor. Jeremias, ele vai dizer, capítulo 18 de Jeremias, você vai ler até o 6, dispõe-te e desce à casa do oleiro, Jeremias. E eis que lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão e tornou fazer dele outro vaso, como lhe pareceu. O oleiro ali é Deus, o vaso somos nós. O vaso se estragou, quebrou, se desfez na mão do oleiro. O vaso, quando ele quebra na mão do oleiro, o oleiro não joga o vaso fora. O oleiro pega aquele vaso quebrado e transforma em um vaso novo. Eu poderia citar aqui, para não vou explicar sobre vasos, que eu vou falar agora para vocês. Não vou explicar cada um, porque demoraria muito tempo. Vasos rachados, vasos furados, vasos sujos, vasos trincados. Tem vasos de todo jeito. Então, Jeremias fala do vaso. Jó também reconheceu que o barro foi a matéria que Deus usou para formar o homem. Meu irmão, não só ele. Isso aqui é Jó 10, do 8 e 9. Eliú também reconheceu, dizendo, eis que diante de Deus sou como tu és, também sou formado do barro. Jó 33, 6. 33, 6. Agora, Isaías 64, 8 diz, mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro. Porque a Bíblia fala, nós somos ouro, nós somos prata, nós somos madeira, nós somos barro. Porque o barro põe água nele, molha ele e ele volta a ser flexível e faz dele outro vaso. Entende? Deus, ele disse, eu vou fazer um vaso de barro. O profeta Jeremias, Jó, Eliú, o precioso, aí a palavra diz em Lamentações, o precioso filho de Sião, comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por vaso de barro, obra das mãos do oleiro. Lamentação 4:2. Para mim finalizar esse vídeo, se você não deu o like nem compartilhou, vai compartilhar agora. Você escolhe o vaso que você quer ser, você decide. Falando de ouro e prata, que brilha, que são mais caros, o seu valor, mas não perca a sua essência, que você é um vaso de barro. E parando para pensar, o barro
O ouro vem do barro, a prata vem do barro, a madeira vem do barro, ou seja, tudo vem da terra. Pensando bem, se tudo vem da terra, o melhor e o mais precioso é a terra, é o barro, é o vaso de barro, que tudo vem a partir dele. O barro não passou a existir do ouro, é o contrário. O ouro e a prata é extraído, a madeira está plantada na terra. O ouro e a prata é extraída do barro. E a madeira está enraizada sobre a terra. Seja um vaso que venha brilhar como ouro, de barro, mas que brilhe como ouro. Um vaso de barro, mas que tenha um brilho da prata. Um vaso que venha fazer a diferença. Um vaso transformado, que brilha para a glória e louvor do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Temos, porém, esse tesouro, segundo Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro. Eita, Jesus Cristo de Nazaré. Esse aqui é precioso demais. Tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Deus colocou o seu tesouro em vaso de barro, para que a excelência do seu poder seja dele e não nossa. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por essa palavra. Então, em uma grande casa, na grande casa de Deus, do Senhor, cadê? Eu marquei algo aqui para falar para vocês. Na grande casa do Senhor existe todos os tipos de origens, de culturas, de famílias, de comportamentos, de condutas e de personalidade. Existe todo tipo de pessoas, diversas tribos, mas todos são vasos de Deus e escolhidos por Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, soberano Deus, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Pai, neste momento, eu oro, Senhor, pelos teus filhos. Senhor, nós somos vasos e o Senhor é o oleiro. Meu Deus, que nós somos vasos de barro, mas que em nós esteja a excelência do teu poder. Mesmo sendo vasos de barro, mas que a gente venha brilhar como ouro, brilhar para a tua glória, brilhar para a tua honra e brilhar para o teu louvor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. E esqueci de falar, hoje, 18 horas, é a viração do dia biblicamente, que inicia o jejum do Yom Kippur, Rosh Hashanah, cabeça do ano. A virada do ano é hoje, 18 horas. Em Israel, está todo mundo, toda a cidade, a nação para. Todo mundo está jejuando, está orando. De 18 horas de hoje até amanhã, sem comer, sem beber, sem usar perfume, as irmãs, maquiagem. Essas 24 horas, toma banho antes, não só tomar banho depois das 24 horas, nada de couro, nada de luxo, nada de rede social. Só conectado com Deus. Amém? Se você quiser fazer, aí você vai declarar, a refeição tem que ser antes. Você começa, faz sua refeição 5 horas, abre seu jejum 5h30, 6 horas. Tá ok? E aí você declara, você começa orando. Você começa orando, na viração do dia você entra decretando a bênção, decretando vida, decretando vitória, decretando milagre, decretando a prosperidade, tudo que você quer para a sua vida. Não tem um dia 31 para nós? Para Israel é 1 para 2 de outubro, dia 1 para o dia 2. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Fica com Deus, fique na paz.